Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e com Ele a sua Mãe Maria Santíssima. Hoje eu venho lhes falar da terceira morada do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. A Santa Madre chama a terceira morada de o tempo das bem-aventuranças. E por que ela diz isso? Porque ela diz que só entra nessa terceira morada as pessoas que venceram as tentações, as batalhas, as guerras, a luta contra si mesmo, contra o amor próprio, a inveja, o ciúme, a concupiscência da carne e entre outras coisas que nos impedem e que se transformam em barreiras para nós entrarmos nessa terceira morada. Por isso que ela diz que quem entra na terceira morada é uma pessoa bem-aventurada e feliz. Ela diz: se não retroceder, percorre o caminho seguro da sua salvação. É certo que o Senhor nunca deixa de pôr essa alma em segurança, em consciência, o que já não é pequeno bem. A alma sente segurança no caminho começado. Mas Santa Teresa também adverte que é um grande período de provações, e ela chama esse momento de provação a secura da alma, né? A grande secura da alma. Verdadeiramente a alma sente grande necessidade de Deus. E essas provações demonstram que a alma está precisando de preparo, de um modo de rezar, procurando estar na presença de Deus e tê-lo dentro de si. Santa Teresa nos ensina, não é, a olhar a pessoa, a buscar a face do Senhor e não desanimar na caminhada da oração. Quando ela escreveu isso, ela estava numa fase muito boa da sua vida. Por isso ela escreveu as moradas, né? Às vezes a alma não ousa avançar, mas é preciso. Como ela disse, se não voltar atrás, prossegue o caminho de oração. Porque Santa Teresa diz que não tem como pedir aos outros que façam essa caminhada por nós. É uma coisa pessoal, é a alma que caminha. Ela enfrenta os temores, começa a sentir uma fraqueza natural, que pode prejudicar a sua alma. Ela não fala em penitências, porque a alma não está em condição para isso. Mas é preciso fazer a experiência de uma grande humildade. Ela disse: não se preocupe a alma aqui em ser julgada. Aliás, se sinta julgada por todos, a pior de todos. Porque se não houver humildade, a alma ficará a vida inteira nessa morada. Não avançará. E vai experimentar 1000 sofrimentos e misérias espirituais. Porque o decisivo é avançar para as moradas que ainda estão faltando. Se nós não nos abandonarmos a nós mesmos, diz Santa Teresa, o caminho se torna difícil e trabalhoso. Nessa terceira morada, a santa diz que o Senhor é justo e misericordioso e não deixa de retribuir tudo que a alma faz por ele. Dá até mais do que nós merecemos. É preciso que a alma entenda a diferença entre o gosto e o contentamento. Ela diz: a meu ver, se trata de duas coisas diferentes. Eu posso estar enganada. As irmãs que tiverem humildade se mobilizarão para dar graças. As que tiverem destituídas dessa virtude sentirão despeito, embora não tenham motivo para isso. Diz Santa Teresa: a perfeição não se encontra nos gostos, nem nas preferências, nem nas recompensas, mas sim naquilo que muito ama e em quem melhor age em nossas almas, com justiça e verdade. Nessa terceira morada, a Santa Madre chama atenção de que nós não devemos ser mestres dos outros, querer corrigir os outros. Ela diz que tem medo de pessoas perfeitas, pessoas que se escandalizam com tudo, pessoas para quem tudo e todos são pecado.
Ela diz: não faltará queda nessas almas, e quedas feias. A alma precisa, nessa etapa, querer se educar. A alma precisa, nessa morada, querer conhecer-se a fundo e não ajudar os outros ou tentar corrigir os outros. Ou então querer impedir que elas caiam em pecado. Santa Teresa diz que não está na alma isso, isto é graça de Jesus. Ela diz: o demônio sabe bem armar ciladas para fazer mal à alma que chega a essa morada. E possa ser, mesmo indo com bom zelo, quer impedir o pecado dos outros, e essas pessoas não podem resistir às tentações e decepcionam. Santa Teresa diz: olhemos as nossas faltas, deixemos a dos outros, pois é muito característico de pessoas muito corretas se espantarem com tudo. E não há por que desejar logo que as pessoas andem pelo mesmo caminho da graça, nem devemos nos pôr a ensinar as coisas do Espírito, pois talvez nem saibamos o que isto significa. O melhor é nos ater ao que o Senhor quer de nós nesta morada, ao que o Senhor quer fazer conosco nessa terceira morada. E por fim, Santa Teresa fala que na terceira morada é preciso que a alma tenha um diretor espiritual. Ela volta a falar no diretor espiritual, mas aí ela fala uma coisa muito interessante, que é preciso procurar, primeiro, um diretor espiritual que saiba o que é o mundo, e um diretor espiritual que não seja do meu agrado. Porque se for do meu agrado, eu não irei obedecê-lo. Ainda vou puxá-lo para o meu modo de pensar. Quando ela diz que seja um sacerdote que sabe o que é o mundo, ela está falando que não podemos ter diretores espirituais que não vivam na virtude. Diretores espirituais que não vivam na graça. Porque ninguém pode ensinar o caminho da santidade se não percorre por ele. E é muito interessante que naquela época, aqui está a razão porque os psiquiatras estudam Santa Teresa. Não escolha um diretor espiritual igual a você, que pensa como você, porque você não vai obedecê-lo. E não vai também respeitar a missão que ele tem junto a você. Então procure um diretor espiritual firme, que contrarie suas opiniões, que contrarie suas reflexões, suas ideias, e que por força da obediência, coloque a alma no caminho da santidade. Na terceira morada, Santa Teresa diz que a virtude principal é a obediência. Mesmo para os que não são religiosos, ela diz. Obediência à fé, obediência à graça, obediência a quem nos dirige. Nesse período, Santa Madre Teresa fala que a alma é muito tentada a desobedecer. Mas ela deve procurar como num casulo. Recolher-se em Deus, para obedecer sem problemas, para obedecer sem estresse, para obedecer na graça e deixar que Deus faça o resto. Ela diz: se a alma não retorna, prossegue. Né? Aqui nós lembramos de Santo Agostinho, que dizia muito sabiamente que a graça supõe a natureza, né? A graça predispõe a natureza. Então, com o auxílio de Deus, quem chega às terceiras moradas, que venceu todos aqueles pecados que eu falei no início, já está, mesmo na secura espiritual, mesmo na provação, que é o autoconhecimento de si mesmo, é algo muito doloroso, está já avançando para a quarta morada, que eu falarei amanhã. Vejam, a alma está num franco progresso, visível progresso. A alma está verdadeiramente a caminho do trono da sala da graça, onde está o Rei. A gente que vive em grupo, em comunidade, a gente percebe os irmãos e as irmãs que já estão num grau mais elevado de perfeição. Sim ou não? A gente percebe os irmãos e as irmãs para quem o mundo e as suas coisas já não satisfazem ou encantam. São pessoas, notadamente, que possuem a habitação divina no seu ser. E sem se dar conta, porque a alma não se dá conta, elas transbordam Deus, elas multiplicam Deus, elas como que televisionam Deus. Sabe aqueles irmãos que a gente olha e dá de cara com Jesus, dá de cara com Deus, dá de cara com o Espírito Santo, dá de cara com Maria?
São irmãos e irmãs que nem sabem que talvez já estejam na terceira morada, no terceiro aposento, no terceiro grau de profunda comunhão com o Senhor. E já estão avançando, como diz o Evangelho, para águas mais profundas. Ontem à noite eu estava pregando um retiro para freiras. E a madre fundadora delas deixou muito poucos escritos. Mas um dos escritos que a madre fundadora deixou dizia isso: se eu vos possuo, de nada mais preciso. E eu trabalhei a noite inteira com este pensamento-chave da madre fundadora: se eu vos possuo, de nada mais preciso. Primeiro porque a alma é assistida pela graça, segundo a madre. Depois porque a alma já não tem gostos e preferências. Não tem objetivos altos, orgulhosos, soberbos e presunçosos. Então Deus mesmo é a sua alegria. As coisas de Deus são verdadeiramente o seu contentamento. Então por isso que a fundadora dizia: se vos possuo, de nada mais necessito. Se vos possuo, de nada mais realmente eu tenho necessidade. Essa fundadora, ela está em união com Santa Teresa d'Ávila. Só Deus basta. Se o meu limite é Deus, só Deus basta. Queridos irmãos, Deus os abençoe nesse estudo das moradas de Santa Teresa d'Ávila. Só temos a progredir, só temos a ganhar conhecendo o pensamento de tão grande santa. Rezem por mim, que o mesmo estou fazendo por todos vocês. Amanhã falarei da quarta morada, seus efeitos na alma e as consequências naturais de conversão e santidade.